Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí do outro lado me assistindo. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, porque hoje nós vamos ter mais uma aula. E para não perder o nosso costume, roda a vinheta! Pois bem, o nosso assunto de hoje é termoquímica, que nada mais é do que a parte da química que estuda o calor das reações. Exatamente, essa energia, esse fogo que acontece entre as reações possui este nome, termoquímica. Termo de temperatura e química propriamente dita das reações, certo? Nessas reações, nós vamos ter processos de liberação de calor ou de absorção de calor, tá? Onde isso vai acontecer de um corpo que está com maior temperatura e vai transferir energia ou calor para um corpo de menor temperatura, tá? Essas reações, elas podem ser classificadas em endotérmicas ou exotérmicas. As reações endotérmicas são aquelas reações que vão absorver o calor. Então, por exemplo, quando a gente pega um álcool, coloca o tal do álcool em gel ou o álcool líquido, né? Agora por conta dessa pandemia, quando a gente espalha no nosso corpo, nas nossas mãos, o nosso corpo vai absorver o álcool. E repare que quando a gente assopra ou quando passa um certo vento ou quando a gente abraça ou envolve, né, a parte que foi passado esse álcool, a gente vai ter essa sensação de um friozinho, de uma refrescância, né? Justamente porque é essa sensação que as reações endotérmicas vão provocar. Certo? E sempre nesses processos de reação endotérmico, as mudanças de estado vão sempre partir no modo crescente, ou seja, vai sair do sólido para o líquido e do líquido para o gás. Por quê? Porque ele está absorvendo calor. Então, se ele está absorvendo calor, a tendência é que aquela substância derreta, né? Se está no estado sólido, ela vai derreter a ponto de estar no estado líquido e depois virar gás porque ela está absorvendo, ganhando calor, certo? Já na reação exotérmica, existe a liberação de calor. Eu estou jogando para fora esse calor, certo? Então, um exemplo que nós temos é, por exemplo, acampamento no meio da floresta, no meio do mato, à noite fica frio, acende-se uma fogueira, né? Essa fogueira vai liberar calor, vai dar essa sensação de aquecimento, tá? Então, por isso, nos processos e reações exotérmicos, as mudanças de estado vão ser o reverso do que foi no endotérmico, né? Então, como ele está liberando calor, ele está perdendo calor, ele vai deixando de ser gás, vai para o líquido, deixa de ser líquido e vai para o sólido, porque ele está doando calor, ele está perdendo calor, certo? E dentro da termoquímica, nós vamos aprender algo chamado entalpia, onde nós vamos entender que entalpia é a energia mínima necessária para as trocas das reações, tá? Então, entalpia é a energia mínima que aquela reação precisa para acontecer, né? Aquele calor mínimo para que a reação aconteça. E a entalpia, ela pode ser classificada de 3 formas, né? Dessas 3 formas, a gente tem 2 que a gente vê e estuda mais. E tem essa terceira que não é tão comentada, mas eu vou trazer um pouquinho aqui. Então, a entalpia, ela pode ser entalpia de formação, que vai ser a energia mínima necessária para formar
1 mol de uma substância, nós vamos ter a entalpia de combustão, que é a energia necessária, mínima necessária para a queima, porque combustão sempre envolve queima, né? Então, a energia mínima necessária para a queima de 1 mol de substância. E temos, aqui a menos falada, a entalpia, de ligação, que vai ser a energia mínima necessária para a quebra de 1 mol de substância, tá? Mas dentro dessa entalpia, nós vamos entender que não é possível a gente saber um valor exato dessa energia, né? Porque existem certas partes da energia que não conseguem ser medidas. Então, por conta disso, nós sempre estudamos nos cálculos, né, na parte que envolve cálculos, a variação da entalpia, que nada mais é, todo mundo sabe, que a gente vê desde o início do ensino médio, que variação de algo vai ser aquele algo final menos aquele algo inicial. Na entalpia não vai ser diferente. Então, a variação de entalpia vai ser a entalpia final menos a entalpia inicial. E aí, nós vamos entender que se o resultado dessa variação for negativo, estamos tendo uma reação exotérmica. E se o resultado dessa variação for positiva, nós estamos trabalhando com um processo de reação endotérmico, tá? Dentro de entalpia, nós vamos entender também que existe a tal de lei de Hess, tá? Que nada mais é um cara que foi Hess, né? Que não tinha o que fazer, porque na verdade todo esse povo não tinha o que fazer para ficar enchendo nosso saco com esses assuntos, mas infelizmente é necessário porque nós precisamos aprender. Então ele é que traz esse conceito do que é variação de entalpia, né? E aí ele vai nos ensinar como fazer essas reações, como eu chego naquela entalpia pedida pela questão. Então nós vamos fazer aqui um exercíciozinho básico só para vocês entenderem mais ou menos do que é que eu estou falando dentro disso que a gente chama de lei de Hess, tá? O exercício que eu coloquei aqui foi um passo do processo de produção de ferro metálico, que é o Fe, é a redução do óxido ferroso com monóxido de carbono. Então, ele já traz a reação balanceada, tá? Sempre balanceada. E ele quer que a gente ache aí o ΔH, tá vendo? Delta é o que a gente chama de variação e H é a letra que representa a entalpia. E aí ele coloca X, né? Porque ele quer que a gente ache o valor desse X. Então, olha o que é que ele diz aqui. Utilizando as equações termoquímicas abaixo e baseando-se na lei de Hess, assinale a alternativa que indica o valor mais próximo de X. Então, ele traz 3 equaçõezinhas aí, né, com os valores já das variações de entalpia. Percebam que a primeira equação é negativa, então é uma reação, é um processo exotérmico, assim como a segunda equação também é um processo exotérmico. Por quê? Porque o valor é negativo. Já a terceira equação é um valor positivo, então por isso é um processo endotérmico, tá? E aí o que é que vai acontecer? A gente pode fazer o que a gente quiser nessas equações para chegar naquele resultado final, que é o que ele quer lá do x. Então, primeiro, nós vamos precisar multiplicar a primeira equação por 3 e a segunda equação por 2. Então, eu tinha lá, né, a equação anterior, lá no slide anterior. A primeira equação não tinha, por exemplo, o Fe2O3 não tinha número, não tinha mol na frente, um coeficiente, nós colocamos 3. Multiplicamos toda a equação por 3, inclusive o valor da variação de entalpia, tá? Ela é multiplicada por 3 também. A segunda equação, que foi todo mundo multiplicado por 2, também vai ter o númerozinho da variação de entalpia multiplicada por 2, tá? E a terceira equação permanece igual. Por que que nós fizemos isso? Porque depois de fazer isso, nós vamos somar essas equações para chegarmos numa única equação. E depois de chegarmos nessa uma única equação, o intuito é se aproximar o máximo possível da equação original, que foi a que ele deu lá na questão onde tinha ΔH igual a x.
tá? Então, percebam o seguinte, aqui, se eu tenho 3Fe2O3 na primeira equação, vou grifar aqui, vou marcar para vocês, né? Eu tenho aqui esse primeiro elemento aqui da primeira equação, tá? E eu tenho o mesmo elemento na terceira equação, só que reparem, na primeira equação ele está antes da seta, significa que ele é um reagente. E na terceira equação ele está depois da seta, significa que ele é um produto. Então, se eles têm o mesmo coeficiente, que é 3 e 3, eu posso cortar, eu posso eliminar. Então, percebam que aqui, vou mudar de cor, aqui embaixo, na equação final, ele não aparece, tá? Porque ele foi cortado, ele foi eliminado. Então, vamos ver aqui mais, né? O que é que vai acontecer. Vou trocar de cor de novo aqui. Então, percebam que o 2Fe3O4, na terceira equação, está aqui como reagente. Também tenho ele como produto na segunda equação. Vamos cortar também, vamos eliminar também, tá? Se nós temos elementos iguais, que estão um antes da seta, ou seja, no reagente, e um depois da seta no produto, nós podemos eliminar, tá? E aí, o restante nós vamos somar. Então, olha o que é que sobra. 6FO, que apareceu aqui, né? Depois, nós vamos ter 9CO. 9CO da primeira equação, nós vamos somar aqui com esses... Não, perdão. Nós não vamos somar porque aqui é CO2. Então, nós vamos pegar o de cá, ó. Tenho 2CO daqui com esse CO daqui, tá? Se eles estão em lados iguais, eu posso somar, certo? Então, esses dois que estão aqui como produtos, o 2CO e o CO, vão virar 3CO. Se eu tenho 9CO lá no reagente da primeira equação, com esses 3CO daqui, eu elimino 9 menos 3, 6. Por isso que a gente vai ter aqui 6CO no resultado final, tá? A mesma coisa vai acontecer com o ferro, né? Eu tenho aqui na primeira equação 6 mols de ferro, né? Então, ele vai descer aqui como final para 6 mols de ferro. Como não tem mais ninguém, então não soma nem subtrai, tá? E por fim, nós temos o CO2, né? Que vai acontecer o quê? Eu tenho 2 CO2 mais um CO2 aqui, vai virar 3 CO2. Mas eu tenho 9 CO2 aqui no produto da primeira equação. Então, se eles estão em lados opostos, a gente subtrai. Então, 9 CO2 menos 3 CO2 fica 6 CO2. Mas eu ainda não cheguei no meu resultado final, na minha equação final, que é o que ele quer lá no slide anterior. Então, eu faço o quê? Vou pegar a minha equação e vou dividir todo mundo por 6, porque todos possuem coeficiente 6. E desta forma, nós conseguimos atingir a equação original, que foi o que ele deu lá na questão no slide anterior, tá? O que acontece para, então, chegar nesse resultado, menos 17 kJ? Nós multiplicamos aqui o resultado da primeira equação por 3, depois esse daqui da segunda equação por 2 e esse aqui permaneceu intacto. Nós vamos fazer soma normal. Então, menos 75 com menos 72 vai ficar menos 147. Menos 147 mais 47 vai ficar 100, né? Menos 100 quilojoules. E aí, dividindo por 6, a gente vai ter 17, alguma coisa. Mas como ele pediu, na verdade, 16, alguma coisa. Mas como ele pediu aproximadamente na questão, então nós colocamos menos 17 quilojoules. É um pouco complexo, é um pouco complicado, porque são vários processos, né? Vai envolver entendimento do que está no reagente, do que está no produto, envolve multiplicação, envolve matemática, né? Somas de elementos e substâncias, mas não tem nada
nada novo aqui, porque nós já sabemos como balancear a equação, né? Nós sabemos como fazer multiplicações e divisões, né? Nós sabemos entender quem é reagente produto, porque nós já vimos isso nas nossas aulas anteriores. Então, não tem nada novo. É só processos que precisam de atenção, tá certo? Então, nosso assunto por hoje é isto, tá? E espero vocês para a aula da semana que vem. Então, um grande beijo!